Muito boa tarde aos nossos assistentes nesta quinta-feira, 26 de agosto. Hoje, temperatura amena, o sol na capital das Missões. Estamos voltando com o nosso programa Trabalhador em Foco, do Departamento Jurídico da FEMERGS, e com uma presença ilustre, além da doutora Ariane, que ilumina o nosso programa aqui. Nós temos aqui a presença do presidente da FEMERGS, o senhor Wilson João Weber. Já está na segunda gestão na FEMERGS e gostaria já de provocar, ao cumprimentar, para que ele nos fale sobre a importância da FEMERGS nesse momento para as nossas entidades sindicais. Muito bem, boa tarde a todos, e em especial a doutora Eduardo, doutora. Como é bom depois de uma chuva dessas, né? Chuva que foi muito bem-vinda, né? Trazendo alegria para os produtores, mas também muita gente já preocupada com a falta de água que tinha, né? A Federação dos Municipais do Estado do Rio Grande do Sul é um desafio. Depois que nós tivemos a reforma trabalhista, nós tivemos o corte total do financiamento em termos de recursos para a federação. Então, nós hoje não estamos tanto no campo. Uma razão é a pandemia, mas outra também é a dificuldade em termos de finanças. Mas estamos trabalhando muito de forma online, participando de reuniões virtuais e fazendo a nossa parte nesse momento tão difícil, onde nós enxergamos o governo atropelando o texto constitucional, os direitos colocados no texto constitucional, principalmente os direitos sociais, além dos individuais, né, que estão previstos aí no artigo 6º. E, para nós, isso é uma tristeza, porque nós não estamos conseguindo a reação necessária da população como um todo para fazer frente a esse desmonte que está acontecendo. Só para contribuir, presidente, há cerca de 6, 8 anos, nós vemos sentindo alterações na legislação que vem impactando na vida dos nossos servidores municipais, né? Se não direta e indiretamente, mas sempre retirando algum direito. Temos aí a questão da reforma da Previdência, na vida dos sindicatos houve a perda da contribuição sindical que financiava a luta a nível de segundo e terceiro grau. Esses dias eu usei o exemplo da questão do piso do magistério, né? Teve toda uma luta, né? Quem financiou isso? As entidades sindicais para a defesa do piso. E nesse período aí nós perdemos a questão da contribuição, tivemos a reforma trabalhista, a lei da terceirização. Então são mudanças, alterações na legislação que prejudicam os nossos trabalhadores, né? E a FEMERGS tenta fazer esse contraponto, né? Isso. Eu colocaria assim: nós tivemos uma mudança radical no rumo da condução política e econômica. Em vez de nós termos uma visão de integração, de fazer participar, nós agora temos uma visão do contrário, que é no sentido do ajuste fiscal. Então, tudo quer se ver no sentido dos recursos que tem para onde é. Não se traz alternativas na busca de novas receitas. E os servidores municipais, estaduais e federais tiveram a clareza disso no momento em que foi aprovada a emenda constitucional número 95, porque ali já estava embutido de que o tamanho do Estado necessariamente precisava ser reduzido. Por quê? Porque nós tínhamos aí um congelamento por 20 anos e temos rubricas orçamentárias que estão colocadas tanto na área da educação quanto na área da saúde, em termos constitucionais, e que agora podem ser infringidos, né? Que são, a partir dessa emenda constitucional, atropelados. E por isso, a situação da lei do piso do magistério, que está correndo risco. Nós temos os profissionais em todas as áreas sendo atacados nos seus direitos,
que é a Lei Complementar 173, porque se tu pega o artigo 37, inciso 10º, a divisão geral anual é texto constitucional, está literal. E, no entanto, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que em muitas situações ele está conivente com o desmonte que está acontecendo. O Judiciário, então, está fazendo que nem Pilatos, lavando as mãos. E deveria ter uma postura mais firme da defesa do texto constitucional, assim como os constituintes o largaram. Nós já estamos na emenda constitucional número 109, que foi a PEC 186, que agora já está em vigor. E ela também prejudica tremendamente os trabalhadores. Então, temos a Lei Complementar 173, que vem no sentido do congelamento 2020 e 2021. Aí nós temos a PEC 186, que virou a emenda constitucional número 109, e que congela por mais 15 anos. Os servidores estaduais estão há 7 anos sem ter a inflação. Estão perdendo metade do salário. Imagina os servidores estaduais que tem gente aposentada há 30 anos. Agora tiveram, além de não ter a revisão anual que eles teriam direito, eles ainda tiveram a taxação no sentido previdenciário. Com a reforma da Previdência, que foi recepcionada no Estado, diferente dos municípios que ainda não o fizeram, a capital fez. Então, é um circuito todo de maldades e que vem a partir deste mote de ajuste fiscal. Quando você tem um governo que coloca que o Estado é um empecilho no sentido do desenvolvimento, você não tem mais a visão que tinha anteriormente, que o Estado deve ser o indutor do desenvolvimento. Através das políticas públicas, dos direitos sociais, você vai criar as políticas públicas e vai fazer com que o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do serviço público de qualquer uma das esferas leve até o cidadão e a cidadã o seu direito. Então, aí você precisa valorizar esses trabalhadores e trabalhadoras. E nós, como federação, como sindicatos, nós estamos aí, vigilantes, fazendo a nossa parte. Só que a sociedade como um todo, nós não estamos conseguindo reagir. Eu comentava outro dia que o servidor, né, que o trabalhador é o motor. Né? Se nós não tivermos servidor no município, não adianta ter prefeito, não adianta ter vereador. O servidor público, no caso dos municípios, falando especificamente, é o motor de toda essa máquina. E nós precisamos que o próprio servidor também veja a importância e se valorize no sentido de ir para a luta e de buscar os seus direitos, de garantir aquilo que já tem. Muitas vezes as pessoas, os nossos colegas, acabam não participando do sindicato, né, presidente? Acabam não contribuindo, fica normalmente numa direção lá e alguns na luta. E é preciso que toda a categoria se envolva nessa luta para tentar manter aquilo que nós já temos e que ainda não perdemos, mas que se nós pegar a PEC 32, né, vamos perder muito mais, né? Nesse sentido, nós conseguimos construir de forma inédita no país, através das centrais sindicais, uma unidade da classe trabalhadora. Quer dizer, nós tivemos um seminário nacional com mais de 5.000 participantes das 3 esferas dos servidores, tanto da municipal, quanto da estadual e quanto da federal, e que, abraçados a todas as centrais sindicais, desencadearam movimentos no sentido de resistir, de que não dá para deixar passar a PEC 32. Não queremos nem que mexa, simplesmente derrotar. E por isso a importância do que o doutor coloca. Nós precisamos efetivamente que cada um que está dentro desse leque de trabalhadores e trabalhadoras, no caso, os servidores públicos municipais, consiga um apoio de mais alguém dentro da sociedade. Então, tem que, além de fazer a sua parte, temos que ter a unidade no sentido como classe trabalhadora, e por isso da importância das centrais sindicais. Nós precisamos dos agricultores falando bem dos servidores públicos. Por quê? Porque eles têm que saber que o texto constitucional traz direitos. Esse direito, para ser levado à população, precisa de trabalhadores e trabalhadoras. Hoje, ainda é através, a porta de entrada, a maioria, através do concurso público. Agora, se passar a PEC 32, nós vamos ter praticamente fim do concurso público, a não ser alguma cadeira
típica de Estado, o fim da estabilidade, e a estabilidade não é algo para o servidor. Ela é uma conquista da sociedade, porque aquele funcionário da saúde lá não teria denunciado o caso da Covaxin se não tivesse estabilidade. Aquele delegado não teria denunciado a questão dos sabres e da madeira, né, aquela ilegalidade, se não tivesse estabilidade. Vocês imaginem um servidor público que faz a fiscalização, por exemplo, de frigorífico. Se ele não tem estabilidade, vai ao frigorífico e oferece, ele vai estar se escondendo. O patrão vai exigir que, não, tu tem que atender esse aqui. Não, e a saúde pública não é uma coisa que é imperativa e que está acima do interesse de uma iniciativa privada. Então, essas questões nós temos que conseguir discernir e conversar com o povo, que nesse momento não é contra os servidores. A PEC 32 é algo de maldade contra a população, contra os direitos colocados no texto constitucional. Então, é um desmonte que vai acontecer. E essa questão da estabilidade também tem um aspecto relevante, que é a continuidade do serviço público. Porque aquele servidor que é estável e que faz o concurso e que faz cursos de aperfeiçoamento, que trabalha 10, 15, 20 anos naquele setor, ele conhece todo o trâmite burocrático, ele sabe como encaminhar as demandas. E se nós tivermos uma estabilidade, se nós tivermos uma rotatividade de servidores ou de funcionários nesse setor, nós vamos perder qualidade do serviço público. Eu lembro que um dos lemas da FEMERGS é o serviço público de qualidade, né? Bem colocado, doutor. E basta nós relembrarmos. Cada partido que chega ao poder, ele tem os seus cargos de confiança, que são nos CCs e que são nas FGs. Tranquilo, e é necessário. Agora, na sua grande maioria, quando os CCs chegam, com quem eles aprendem? É com os trabalhadores que são concursados. E aí o povo não diz nada, porque esses chegam, a maioria das vezes, ganhando 4 ou 5 vezes, ganhando aquele que sabe trabalhar e tem o trabalho colocado. Então, por isso que a estabilidade ela é importante, o concurso público é importante, é fundamental para os cidadãos e cidadãs terem a continuidade e nós termos a tranquilidade de quem está no serviço público de poder desempenhar bem o seu papel e fazer as denúncias sobre qualquer irregularidade que tiver, inclusive deixar de imediato. Claro. Então, esta é a situação da estabilidade. A estabilidade também veio porque os servidores públicos, por exemplo, não tem o que tem a iniciativa privada, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Chega no fim, você não tem nem um centavo guardado. Na verdade, é só o salário. É só a remuneração. Então, essas são coisas que nós precisamos que a sociedade como um todo compreenda. Agora, você, servidor, servidora, tem que ir junto. Nós precisamos nos dar as mãos, lutar e conseguir conquistar outras pessoas para nós resistirmos. E por isso a federação está numa frente importante. Já temos várias câmaras de vereadores que, por unanimidade, se posicionam contra. E os vereadores são os representantes do povo, onde o povo vive nos municípios, na sua grande maioria. Né? Então, ali os seus representantes estão dizendo que não dá para aceitar esse desmonte que vem a partir do governo Bolsonaro-Guedes, que vem no sentido de realmente desestruturar tudo que é público em favor do privado. Chega agora nós olharmos, por exemplo, Eletrobras sendo vendida, o Correio sendo vendido, empresas que não lucram. Isso, a privatização. E aí alinhar o governo estadual, que na campanha disse que não ia vender porção, está vendendo porção, também é empresa lucrativa. Então, quer dizer, é filé mignon que a iniciativa privada quer. E com isso a gente não diz que a iniciativa privada não é importante. Ela é importante, mas tem questões que são direitos que têm que ser oferecidas pela questão pública. Por quê? Porque aí leva a todos. E se universaliza, por exemplo, a questão da saúde. O SUS é sistema único de saúde. A universalização é fundamental. O senhor comentou essa questão da Corsã, muito embora servidores estaduais, a FEMERGS, então, está mais focado nos servidores municipais, mas somos todos trabalhadores e estamos do mesmo lado da mesa. E essa questão da Corsã, ela, na verdade, ela traz prejuízos não só para o Estado, porque vem um ativo importante, um lucrativo do Estado, mas ela poderá trazer prejuízo à população, porque certamente teremos o encarecimento das taxas de água, dos serviços prestados.
em nome do desmonte do Estado, em nome dessa redução do Estado. A população como um todo vai ser atingida. Às vezes as pessoas, os nossos cidadãos que não são servidores, não compreendem o alcance de uma medida como a privatização da Corsã, né, presidente? Vai atingir todos, as pessoas que consomem a água da Corsã, muito provavelmente. Direito fundamental à vida, a água faz parte. Nós não temos como fazer a água ser a mercadoria. Se tu não alcança pelo Estado como um direito, você vai dar... Porque na iniciativa privada é assim. Vai participar ou vai ter quem tem dinheiro para comprar, para pagar. Então, esse é o detalhe. Né? Enquanto que no público, se é público, é para todos. Porque tem um regulamento colocado. Né? E não que o privado não seja importante, ele é importante, tem a sua perspectiva e tem que estar aí presente na sociedade, no sentido do progresso, do desenvolvimento. Mas o Estado, o público, também tem que ser indutor do desenvolvimento, no sentido de garantias fundamentais para os cidadãos e cidadãs e, ao mesmo tempo, conseguir fazer com que a iniciativa privada abrace junto ao progresso, ao desenvolvimento, o bem-estar da população. E esta harmonia vai fazer com que nós tenhamos uma nação pacificada, né? Porque o direito ao lucro, ele existe. Na verdade, nós temos um equilíbrio, né? Isso, nós não temos como negar o direito. E a importância da iniciativa privada também não se tira o mérito. Agora, com isso não se pode abocanhar aquilo que é direito colocado e que deve ser distribuído para toda a população, independente de onde a pessoa mora, ela tem o direito. Então, se ali custa mais caro para levar para o doutor Eduardo determinada coisa, ou para o Wilson determinada outra coisa, isso o Estado arca e faz dentro do contexto todo. E por isso a Corsã leva até que canta. Imagina quando não for mais público. Imagina os municípios menores. Isso! Né? Onde não se tem a perspectiva do lucro. Porque se a iniciativa privada entra, ela entra com viés de ter lucro. A sua razão de ser é o lucro. Enquanto que o Estado não é o lucro. O Estado é o servir. É o estar aí para a população. Essa que é a grande diferença entre o público e o privado. Então, nós precisamos conciliar para que nós tenhamos efetivamente o desenvolvimento, uma sociedade progressista e que nós tenhamos o direito à vida garantido para todos. O presidente Wilson também é um especialista nos fundos de previdência, né? Ia me questionar a esse respeito. Como o senhor está vendo a situação dos fundos a nível estadual, dos fundos de previdência? É muito difícil. Nós hoje temos 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul, temos 326 municípios que têm regime próprio de previdência, apenas 6% deles estão com a sua situação financeira sanada, quer dizer, têm recursos para dar vazão a todas as aposentadorias e pensões que vão ter através dos cálculos técnicos que são os cálculos atuariais. Os demais, todos nós estamos com passivos atuariais. E passivos atuariais, em muitos casos, gigantescos. Claro, não chega na situação do Estado do Rio Grande do Sul, porque hoje o Estado do Rio Grande do Sul gasta para pagar os seus aposentados e pensionistas 12,5 bilhões de reais, porque não guardou no passado. Para os que estão trabalhando hoje, eles gastam 10,5 bilhões. Ou seja, a folha de pagamento dos inativos é maior do que os que estão trabalhando e têm que ser pagos no mesmo caixa. E agora a mudança, no sentido do entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, é de que o passivo vai passar a contar também como gasto de pessoal. E ele entra dentro do aspecto da Lei Complementar 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal, dentro do percentual dos 54%. Isto é muito perigoso, porque isto ingessa a tal ponto que aquela maldade da Lei Complementar 173, que veio junto com a ajuda aos outros demais entes do Primo Rico, que é a União, aos estados e municípios, agora se perdeu por isso. Durante 15 anos. Então é uma maldade muito grande que tem. Os nossos regimes de previdência também estão
sofrendo muito. Se passar essa PEC 32, é o fim do regime da Previdência, porque nós não temos servidores novos entrando no sentido de ter a manutenção. Nós vamos ter aqueles e o fim termina com ele. Né? E aí, todo mundo que vai entrar, já que não tem mais o concurso público, não tem mais o regime jurídico único, vão entrar pelo regime geral de previdência. Não vão estar mais contribuindo nos regimes próprios, o que fatalmente significará o seu fim. O tempo passa rápido, né? Estamos já estourando o tempo. Gostaria, presidente, só para finalizar, que o senhor deixasse uma mensagem, então, de forma muito carinhosa, muito especial, aos nossos dirigentes sindicais, filiados à FEBERGS e aos associados dessas entidades, como que nós podemos aí nos despedir e qual a perspectiva para esse restante de ano a nível de sindicatos, a nível de associados das entidades que têm essa vinculação direta com a FEBERGS. Nossos sindicatos, os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público precisam fazer a sua parte. Que nós não tenhamos o sentido de ficar para trás, de enfrentar. Nós precisamos enfrentar. É uma situação que nós estamos vivenciando, estão querendo nos matar e nós ainda não conseguimos nos dar as mãos para efetivamente, fora de viver a partidária. Certo. Nós precisamos dar as mãos para construir. Que construção? A defesa do texto constitucional dos direitos. Mas também tem deveres colocados. Mas a gente fala nos direitos sociais porque representa a sociedade como um todo. Então, que os nossos sindicatos se engajem nas lutas. A federação está fazendo a sua parte. Mas cada indivíduo precisa fazer a sua parte. E nunca esqueçamos, agora nesse momento que tem tanto debate do público e do privado, se é público, é para todos. Se é privado, é para alguém. E esse alguém tem o objetivo de ter lucro. Portanto, nós não estamos falando mal de quem quer ter lucro, porque precisamos ser empreendedores, mas precisamos de um Estado forte, indutor do desenvolvimento, que tenha as garantias sociais e individuais colocadas no texto constitucional e respeitadas. Muito bem, precisamos buscar o equilíbrio entre o público e o privado, né, presidente? E certamente os nossos dirigentes sindicais devem ser os articuladores desse momento na defesa do Estado, do que é público, como o senhor comentou. Queria agradecer, de um modo muito especial, né, o presidente Wilson, por ter estado no nosso programa, dizer que nós estamos aqui sempre abertos, sempre à disposição, o senhor pode retornar sempre que desejar, assim como outros dirigentes da FEBERGS. Muito obrigado e até amanhã. Parabenizamos pelo programa. Acho que é uma iniciativa importante para nós irmos construindo consciência, para nós conseguirmos resistir às maldades. Muito obrigado.